na nossa primeira live a respeito de geometria molecular. Então, eu vou voltar em geometria molecular só para a gente poder compreender um pouquinho o que a gente está trabalhando, né? O que é que eu quero fazer vocês compreenderem a partir de agora. Eu quero que vocês compreendam que o seguinte, os átomos, quando eles formam aquelas ligações que a gente já estava habituado em fazer, habituado em pensar, os átomos agora, além de fazer a ligação bonitinho, agora a gente tem que pensar que os elétrons que não formam, que não participam da ligação, os elétrons que estão ali no átomo central, que esses elétrons eles também vão interferir na ligação. Então, a geometria molecular, a geometria de um composto, nada mais, nada menos é do que a interferência que os elétrons do átomo central podem fazer em uma ligação química. Aí eu fui e busquei para vocês uma tabelinha, né? Essa tabela aqui ela é muito simples de você visualizar, né, o composto, porque nessa tabelinha aqui está resumido todas as geometrias possíveis e encontradas nos compostos químicos, tá? Então, foca nessa tabelinha, peguem essa tabelinha, se puderem imprimir, imprimam, se não puderem, pega essa tabelinha e copiem ela no caderno de vocês, como um exercício de memorização dessa tabela, tá? Então, funciona mais ou menos o seguinte, nós vamos utilizar sempre o conhecimento de quantidade de átomos que estão sendo ligados e se tem ou não pares de elétrons. Tá? Os pares de elétrons são os pontinhos que a gente sempre desenha nas estruturas. Então vamos começar por essa primeira tabelinha aqui, né? Por o primeiro quadradinho da tabela. Presta atenção, ó. Número esférico 2. O que é o número esférico? Primeiro. Número esférico é a quantidade de ligações que tem no átomo central. Então, ó, número esférico 2, sem par de elétron. Tá vendo que não tem par de elétron no átomo central? Átomo central é esse aqui. Deixa eu pegar a caneta para anotar. Então, ó, tá vendo que aqui não tem elétron no átomo central? Quando não tem elétron no átomo central, não tem aquela distorção que eu mostrei para vocês na última aula. Se não tem essa distorção que eu mostrei para vocês na última aula, então significa que a geometria e a estrutura ela vai ser uma geometria e uma estrutura linear, uma linhazinha mesmo. Tá? Beleza. Nessas aqui, por enquanto, ó, a primeira e a segunda e o terceiro quadradinho não tem elétrons no centro, tá? Elétrons no átomo central. Então, vamos mostrar para vocês. Ó. Se, quando eu tenho dois átomos ligados no átomo central, sem par de elétrons no átomo central, eu chamo essa estrutura de estrutura e geometria linear. Quando eu tenho três átomos ligados no átomo central, lembre-se que eu falei isso na segunda-feira. Eu disponho as ligações de uma forma que os ligantes fiquem o mais afastados possíveis uns dos outros, tá? Então, olha, a geometria, quando eu tenho três átomos ligados no átomo central, é uma geometria que eu chamo de trigonal planar ou triangular, tá? Então, sem elétron no átomo central, essa geometria, né, geometria trigonal planar ou triangular. Quando eu tenho quatro, agora estou aumentando. Então, primeiro tinha 2, agora eu tenho 3, agora eu tenho 4. Quando eu tenho 4 átomos ligados no átomo central, eu tenho uma geometria que o nome dela é tetraédrica. E como que é essa geometria tetraédrica, professor? Presta atenção. Vou usar como exemplo o CH4, que é o metano. Observa aqui ó, que não tem par isolado, ou seja, não tem elétrons no átomo central. Então, como que ficaria essa geometria aqui? Ficaria o seguinte. Se eu for desenhar a primeira estrutura do CH4, se a gente for desenhar a estrutura do CH4, ela fica
Assim? Essa é a estrutura. Agora, se eu quiser a geometria dela, a geometria quando eu tenho quatro átomos ligando no átomo central, é uma geometria tetraédrica. O que é uma geometria tetraédrica, professor? Então, o que é geometria também? Geometria é a, a representação tridimensional de uma molécula, a tentativa de representar tridimensional uma molécula. Então, se você tentar enxergar essa molécula aqui, você vai enxergar ela parecendo uma pata de galinha, né? Os meninos gostam de falar bastante disso, parece uma pata de galinha, ó. Carbono no centro, um hidrogênio para cima e 3 hidrogênios para baixo. Parece uma patinha de galinha, tá vendo? Olha, parece a patinha de uma galinha, né? As 3 assim. Mas o que significa essa pata de galinha? Significa o seguinte: agora eu vou precisar de um exercício mental de vocês. Vamos lá. A pata da galinha tá assim, ó, para frente. Ok? Aí funciona o seguinte: esse dedo aqui, o indicador, ele está para frente, apontando para frente. Esse dedo aqui, ele está no plano e esse dedo aqui, ele está para trás. Então, a pata da galinha significa isso. Isso. Um dedo para frente, um dedo no plano e um para trás. O seu dedão, ele tá para trás. Tá assim, ó. Vamos tentar de um jeitinho mais fácil. Eu acho que é assim mais fácil. Ó, esse hidrogênio de cima, esquece. Esse hidrogênio de cima, ele tá no papel. Tá? Então, o hidrogênio de cima está no papel. Esquece dele. Então, ó, o hidrogênio de cima está no papel. O hidrogênio do lado, qualquer um dos lados que você escolher, pode ser tanto esse daqui quanto esse daqui, escolhe qualquer um, ele vai estar também no papel junto com o outro hidrogênio. Então, esses dois hidrogênios estão no papel, correto? Aí, existem mais dois hidrogênios que estão ligados nesse CH4. Um desses hidrogênios, a gente aponta ele para frente. E o outro é como se ele estivesse para trás do papel. Aí vem a ideia da pata da galinha. Um hidrogênio para frente, um hidrogênio para trás, para mim, apontado para o meu rosto, e um hidrogênio no papel. E aí tem um hidrogênio aqui em cima. Então, quando vocês verem ou ali falar assim, ó, esse composto tem uma geometria tetraédrica. Lembra da patinha da galinha, onde uma ligação está para frente, uma ligação está para trás, tá? E duas ligações estão no plano. Tá longe aqui de mim, senão eu pegaria lá o meu modelinho molecular para mostrar para vocês, tá? Mas a ideia é essa. E, novamente, não tem elétron isolado, não tem elétron no centro do átomo de carbono, tá? Essa conformação, as próprias ligações fazem isso naturalmente, tá? Como que eu faço para representar esse negócio para frente e para trás num átomo, né? Uma ligação? Eu posso representar assim, ó. Átomo de carbono, um átomo no papel, um outro átomo no papel. Então, tenho dois átomos no papel. Peraí, deixa eu apagar isso aqui. Dois átomos no papel. Ok? Aí, um vai estar para frente. O para frente eu coloco um triângulozinho.
E o para trás eu coloco um rachurado. Rachurado, esse aqui, esse símbolozinho aqui. Ó. Então existem duas formas de representar a geometria de um composto tetraédrico. Tá? Existe essa forma aqui, que é a forma que os meninos mais gostam, mas pode aparecer também essa forma aqui, ó, que parece que você tem que colocar as posições para frente, para trás. E por que que essa geometria a gente chama ela de geometria tetraédrica? Porque as ligações, aí eu vou apertar vocês, mas não preocupa com essa definição. As ligações do átomo central apontam para uma face de um tetraedro. Que é isso? Então, o que é um tetraedro? Nada mais, nada... Nossa senhora, mas hoje eu estou ótimo para desenhar, hein? O que é um tetraedro? Então, um tetraedro é um cubo. Então, se as ligações... Eu vou tentar fazer aqui, mas eu não sei se vocês vão conseguir visualizar. Se as ligações apontam para os vértices de um tetraedro, é mais ou menos isso aqui, ó. Nós temos o átomo central lá, né, o carbono aqui, e eu vou fazer com uma outra cor só para vocês tentarem enxergar. Vai existir uma ligação para trás, uma ligação... Nossa Senhora! Deixa eu ver se eu consigo dar um Ctrl Z. Consigo. Uma ligação para frente, uma ligação para cima e uma ligação para trás. É meio difícil, eu concordo com vocês. Chama de tetraedro por causa disso. Tá? Detalhe, eu não sei como que está a condição financeira de vocês, mas se vocês quiserem realmente aprender isso aqui, sugiro para que vocês vão numa papelaria e comprem bolinhas de isopor, pequenininhas. Umas 6 é suficiente. E brincar com os palitinhos de fósforo. Porque aí vocês conseguem ver direitinho essas ligações, o arranjo. Quando eu estava lá no primeiro ano, que eu tinha que entender essas ligações, e eu fiz isso, eu comprei umas bolinhas de isopor pequenininhas e eu fiz eu fiz essas brincadeirinhas, né? Eu pegava a bolinha de isopor e pegava palitinho de fósforo para saber os ângulos da ligação certinho. Você pode fazer isso ou você pode usar o modelinho molecular, aquele que das bolinhas que eu sempre uso, né? Que eu esqueci de trazer para cá, onde eu tô. Mas esse material é muito legal para você ver, né, as ligações. Isso, novamente, eu não estou obrigando ninguém a fazer. Existe um método tradicional que é rabiscar no papel. Mas, novamente, rabiscar no papel é uma coisa plana, né, bidimensional. E todas essas geometrias que eu estou mostrando aqui para vocês, a maioria delas é tridimensional, né, 3D. Então, vocês teriam que trabalhar a visão 3D de vocês. Eu não sei se ela é tão boa quanto a gente espera. A minha, por exemplo, é horrível, né? Para eu poder verificar a geometria de uma molécula, ou eu tenho que fazer no isopor, ou eu tenho que fazer naquele modelinho que vocês já viram, eu brincando com ele. Sem aquilo, eu não consigo enxergar, né, a geometria. Mas talvez vocês consigam. Não sei. Ok? Então, essa é a geometria de um tetraedro. Agora, novamente, ó, esses 3 primeiros quadrados não têm par isolado no centro. Então, é apenas um rearranjo das moléculas. Agora, observa aqui. Ó. Era. Aí, pronto.
Então, agora a gente vai começar a colocar par de elétron no átomo central. Então, quando uma molécula tem 3 ligantes e um par de elétron isolado, eu chamo essa molécula de molécula piramidal ou trigonal planar. E a gente já fez um exemplo dessa aqui de piramidal ou trigonal planar na primeira aula, que foi da amônia. Nitrogênio no começo, né, no meio, 3 hidrogênios ligados e um par de elétrons em cima. E eu falei para vocês imaginarem que esse par de elétrons como se fosse alguma coisa que estivesse em cima da molécula, apertando a molécula para baixo, né? Apertando as ligações do hidrogênio para baixo. Então, fica mais ou menos essa ideia aqui. Tá? Agora, observa aqui. Ó. Essa aqui é bem parecida com a molécula da água, que nós também fizemos na última aula. Então, observe. Nós temos o oxigênio, 2 pares de elétrons e 2 ligações com hidrogênio. Então, novamente, do jeito que está colocado aqui, está meio difícil. Mas lembrem-se, os elétrons eles vão tentar ocupar tudo o mesmo lugar. Eles vão ficar tudo no mesmo lugar. E aí, é a mesma ideia. Se eu tenho elétrons aqui em cima, eles vão começar a distorcer as ligações. Tá? Então, aqui tem 2 pares de elétrons isolados. Aí vai aumentando, né? Aumenta a quantidade de ligações. Então, tem um átomo central com 5 ligantes em volta dele. O nome dessa geometria é bipirâmide de base triangular ou bipirâmide trigonal. Esses nomes vocês também não precisam lembrar, tá? Aí, sigam essa tabelinha. Eu quero chamar a atenção de vocês para esse quadradinho aqui, ó. Número esférico 5, pares isolados 3, ou seja, em volta do átomo central vão ter 5 ligantes, sendo que 2 deles vai ser átomo e os outros 3 vão ser pares de elétrons. O que vai acontecer? Os pares de elétrons, novamente, eles vão distorcer a ligação. Então vai ter elétron embaixo e elétron em cima. Eles vão empurrar a ligação. Vai ter uma competição de força, fazendo com que a ligação fique toda linear, vire uma linha. Então, olha a diferença do angular para esse aqui. Enquanto nesse aqui eu tenho 2 pares de elétrons, um em cima e um embaixo, no outro eu tenho 3 pares de elétrons. 2 em cima e um embaixo. E aí, por causa daquela competição de força, a ligação fica no centro, fica no meio. Conseguiram enxergar isso? Mais ou menos, sim. né? Não, Então tá. Ó, essa tabelinha aqui é desse jeito que vocês vão fazer essa visualização. Tá? Então vamos fazer alguns exercícios aqui. Eu separei alguns. Uns a gente já fez, outros a gente ainda não fez. Então eu vou tentar, na medida do possível, fazer por intuição. Então, sem desenhar os elétrons, sem fazer nada disso, tá? Só por intuição. Então, vamos lá. Nitrogênio, ele é do grupo 5. Hidrogênio é do grupo 1. Isso aqui é número atômico, tá? Isso aqui não é o grupo. Se o nitrogênio é do grupo 5 e o hidrogênio é do grupo 1, o nitrogênio ele vai ter 5 elétrons em volta dele e o hidrogênio ele vai ter 1. Ou seja, para o nitrogênio atingir estabilidade, ele precisa de 3 ligações. Então, se eu fizer desenhar... Nossa senhora, pera. Se eu desenhar, vai ficar assim, ó. Nitrogênio no centro. 1, 2, 3, 4, 5 elétrons em volta. E aí eu tenho 3 hidrogênios em volta aqui. Um hidrogênio para cá, um hidrogênio para cá e um hidrogênio para cá. Agora vamos lá as perguntas. Quantos átomos ligantes eu tenho nessa molécula aqui? 2, 4, 6. Átomo ligante.
que vão ligar no átomo central. 3. 3. Todo mundo concorda que é 3? Beleza. Agora, observa aqui. Tem par de elétron no átomo central? Sim. Tem. Se tem par de elétron no átomo central, distorce, empurra a ligação. Mas empurra de que jeito, professor? Aí vamos voltar lá Vamos voltar na tabelinha. Vamos verificar na tabela alguma dessas aqui, onde tem um par de elétrons só e 3 átomos ligantes. Onde que tá? Olha aqui, ó. Geometria molecular piramidal ou pirâmide trigonal. Tá vendo? Ó? Nitrogênio aqui no centro, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Par de elétron no átomo central. Tá vendo? Bonitinho? Sim. Então vamos agora lá. Como é que ficaria então essa geometria? Nitrogênio. Parece bastante a pata da galinha, né? Como a gente estava comentando lá. Parece mesmo. Opa, cai não. Da amônia. O que vocês acham que vai ser a geometria da amônia? Como que ela vai ser? NH4. Ó, NH3, NH4. Vai ser igual aquele... Não lembro o nome. Tetraédrica. É. Vai ser assim, ó. NH4, ó. Nitrogênio. E aí você pode desenhar desse jeito. Assim. Não esquece de colocar a carga, tá? O nitrogênio está recebendo uma ligação a mais, então você coloca a carga positiva nele. Ó. Então, o nitrogênio, você pode desenhar assim, ou você pode desenhar assim. Eu prefiro, vocês aqui no primeiro ano, prefiro que vocês desenhem do primeiro jeito que eu fiz. É mais fácil de vocês se enxergarem. Pronto. Bonitinho. Ótimo. Então, ó, nós já fizemos, né? Em aula, fizemos o NH3, fizemos o amônio, fizemos a água. Vamos fazer o hidrônio, por último, né? O que é o hidrônio? O hidrônio não é a água com um hidrogênio a mais? Então, como que ficaria? Como que é a molécula de água? Nossa Senhora, mas tá difícil aqui, hein? Como que é a molécula de água? Molécula de água não é um oxigênio com... Eu já estou desenhando a geometria da água, viu? Então, não é assim? Essa não é a geometria da água? H, H2O. Aqui é H3O. Se é H3, então nós temos isso aqui. Com um par de elétron. Que estrutura é essa aqui? Que parece bastante com aquelas que a gente já fez. Não é a primeira? Observa. Não parece bastante essa aqui que a gente fez? Então como é que ficaria a estrutura do H3O+.
assim. Oh. Mais. Bonitinho. Vamos lá. Agora, como segunda-feira nós não temos lá aula, né? Vai ser feriado. Vamos às atividades que eu quero de vocês. Então, vocês vão fazer. Eu vou mandar essa lista agora aqui para vocês. Então, ó, vocês vão fazer para mim, para entregar bonitinho e tal. Deixa eu até fechar aqui. Vocês vão fazer para mim do 5, a molécula 5, até a molécula 17. Vai fazer do 5 ao 17. Tá? Fazer mesmo a molécula, desenhar. O restante da lista, eu quero só o gabarito. Então, das 5 a 17, eu quero que vocês desenhem no caderno bonitinho as moléculas, mostrando, né, as ligações, mostrando a geometria bonitinho. E da 18 até o final, eu só quero só o gabarito. Quantas questões é? Deixa eu ver. São poucas. Nossa senhora. Não, pera aí, deixa eu fazer melhor aqui. Meu Deus. Calma, porque esse aqui é o meu material inicial. Não vou mandar tudo isso não. Ih, já tem resposta aqui. Não vou mandar o gabarito não. Vocês vão fazer só até... só até a 20. Tá? O restante a gente manda para vocês fazerem depois. Tá? Então, da 5 a 17 eu quero as estruturas. Da 18 até a 20, ou seja, mais 3 exercícios, somente o gabarito. Ok? Beleza. Isso eu vou vistar, né? Vou estar vistinho de vocês na quarta-feira. Então, tentem mandar para mim até terça. Tá bom? Ok? Aham. Dúvidas? Ok. Não, sem dúvidas. Por enquanto, Pessoal, não. novamente, se possível, faça aquela ideiazinha das bolinhas de isopor, do palitinho de dente ou do palito de fósforo, porque é interessante para você enxergar, né? Novamente, isso aqui é uma coisa em 3D, então se você não tiver essa forma, fica difícil, né? Mas é possível sim você fazer no caderno, não nada impossível. Então, só para frisar, façam as estruturas das 5 até a 17 e gabarito da 18 até a 20. Isso até terça-feira. Beleza? Beleza. Então, até quarta-feira, pessoal. Tchau! Até.